Bom dia, cliente SA, que bom ter você aqui com a gente. Nessa manhã de sexta-feira, sextou, aquela semana corrida, tivemos carnaval essa semana aí também, para a galera poder dar uma descansada, né? Aquele contador que se programou para poder tirar uma folga nesses dias, liberar o seu escritório. Mas estamos aqui todos os dias às 8h15 da manhã. O SA Talks, o podcast da SA Sistemas Contábeis, está aqui com você todos os dias para estar trocando uma ideia, fazendo um bate-papo bem legal, bem diferente, divertido, né? Com algumas apresentações aqui também, juntamente com as nossas equipes dos outros setores, né? Hoje, sexta-feira, eu não estou sozinho, eu estou com o meu co-host, meu amigo, Matheus Cortese, que faz parte do comercial. Tudo bem, Matheus? Muito bom dia, Douglas. Tudo certo com você? Tranquilo, cara? Pô, eu tô meio suando. Eu tô vendo aqui, cara. Tá muito quente, porque o assunto hoje vai pegar fogo, cara. Ah, tu diz, é hoje mesmo? O assunto vai ser muito quente, eu já tô aqui passando sufoco com isso. Muito massa. Hoje a gente vai falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, sem mistérios. A gente nunca tá sozinho aqui, né, Matheus? Nunca. A gente sempre traz convidados especiais, pessoas maravilhosas. Pessoas que estão aqui com a gente para poder trocar essa ideia, fazer um bate-papo bem bacana, né? Tô aqui com ele, o nosso grande Lion, a lenda Lion, cara. Nosso garoto propaganda. É o rosto da SA Sistemas Contábeis. Em todas as lives que a gente faz aqui, esse cara aparece. A moralzinha, né? Ah, aquela moral. É o meu líder, né? É o meu líder, né? O guri, né? Meu gestor, né? Tô feliz de estar aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Algumas pessoas, elas não te conhecem, provavelmente quem chegou agora, né? Sei, né? Porque eu tenho 13 anos de empresa, entendeu? É a carteirada, né? Tenho 13 anos. Tudo bem, Lion? Tudo certo? Quem que é o Lion, cara? Aqui na SA Sistemas, beleza? Tudo bom? Mateuzinho, bom. O Lion, cara, pô, o Lion tá 13 anos aí, né? Não, eu acredito que bastante gente já conhece o trabalho ainda, mas hoje eu tô à frente do Único, né? Uhum. O produto ali, vamos dizer, premium da SCI, né? Isso aí. E a gente tá na batalha do LGPD, né? Isso aí. Tentando fazer escalar o software, né? Tentando ganhar mercado, tentando fazer ele evoluir, né? E trazer também essa cultura de LGPD para a empresa, que é muito importante, né? Nossa empresa ela tem que entender o que é LGPD, o que é compliance, que os dados dos clientes que estão na nossa mão são importantes, qual que é a delicadeza que tem que ter com isso, né? Qual que é vamos dizer assim, a confiabilidade que os clientes têm com a gente, né? Então é importante todo mundo que está nos assistindo ter essa consciência, né? Por que existe LGPD. Show de bola. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar sobre isso, a gente vai, no decorrer do podcast aqui do SA Talks, a gente vai falar sobre isso. Daí o Lion, ele trouxe a advogada dele. Ele tá bem representado aqui, no caso, nós temos uma advogada dentro do comercial, tá, Matheus? Ó, a gente tem que cuidar com essas perguntas, né? Elas vão falar, meu cliente não tem direito a responder. Não tem direito. Tudo bem, Chayne? Tudo certo? Bom dia, pessoal. Bom dia, Douglas. Bom dia, Matheus. Bom dia, meu líder Lion. Quem que é a Chayne aqui pessoal. Hoje? Então, né? A Chay é uma advogada. Eu dispenso as formalidades, tá? Não precisa me chamar de doutora, mas se quiser também à vontade. Desculpa, Chay. A Chay, então, é especialista em direito digital, compliance e LGPD aqui na SCI. Também estou aqui à frente, né, do comercial nessa parte de LGPD. E realmente é um desafio para a gente trazer essa conscientização para os nossos clientes e também para o mercado aí de um modo geral, né? Não, legal. E Chay, tu também já está desde o início, né? Com o produto já foi lançado, tu já está acompanhando essa evolução desde o começo, né? Isso, eu entrei já na SCI um pouquinho antes do produto ser lançado, né? E a gente vem aí todo esse tempo nesse desafio, né? E que é bem bacana, então... Muito massa, né? A gente vai acompanhando desde o início, já desde as fases de teste. Então, a gente vem acompanhando aí toda a evolução do produto. Isso é legal, ela faz um papel fundamental, né? É sensacional, tá? Ó, a Brenda do marketing, ela veio aqui antes, né? E aí ela pegou e falou o seguinte, a Bia tá nos ouvindo, tá, também. Olha só, a Brenda pegou e falou o seguinte, pessoal. Pessoal, bom dia. Bem animada a Brenda, né? Desafio lançado. 40 likes no podcast de hoje e os convidados vão comprar uma cuquinha. Convidados vão comprar uma cuquinha. Então, fica aí, a Brenda, ela se esquivou, né? Porque ela quer cuca pro comercial e ela quer cuca pro marketing, entendeu? Sim. Então, assim, ela se esquivou. Tá bom? Ó, tá lançado o desafio para vocês, beleza? Para nós, pessoal, aqui. 40 likes hoje, curte, comente. Compartilha com todo mundo. Compartilhe.
para que os nossos convidados possam pagar a cuca para o comercial e para o marketing também, né? O Marcinho tá todo feliz lá, tomar cafezão, né, Marcinho? Ô, Douglas, nós temos que começar a fazer um Super Tanks aqui no Super YouTube. Tanks. O que seria um Super Tanks? Super Tanks é o cara paga 10 pilinha ali e a gente lê o comentário dele. Né? Boa, vamos lançar essa aí, tá? Cuca. Bacana, show. Daí paga a cuca pros setores, tá? E a Brenda até falou, isso aqui é coisa da Bia, tá? Vocês têm que fazer também como ela faz, tá bom? E a Bia tá nos comentários, o Celso tá nos comentários aqui, beleza? Já daqui a pouco eu já repasso os comentários da galera aqui também. Beleza? Vamos começar a falar sobre LGPD sem mistérios? Vamos lá. E pergunta, né? Para quem não sabe, para quem não conhece, para o nosso contador que não entende muito bem, que está nos assistindo agora, tomando o seu cafezinho, o que é LGPD e por que ele é importante hoje dentro da contabilidade, para a contabilidade? Então, eu vou dar uma explicação assim mais... como se eu fosse explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre o assunto, né? Ótimo, Lion. LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados, né? Por que ela é importante, né? Porque ela define uma série de critérios ali que tem que ser adotados para manter o sigilo de informações, né? Sigilo das informações, né? Por exemplo, eu vou numa loja, né? Ou em qualquer lugar, a pessoa pega o meu CPF e o meu nome, isso é um dado confidencial. Certo. Ela não pode repassar esse dado para terceiro, ela não pode disponibilizar ele, ninguém pode ter consulta a esse dado, entendeu? A não ser a empresa que pegou meus dados para emitir a nota fiscal, vamos dizer assim, né? Esse dado tem que ficar bem armazenado e não pode ser passado para terceiros, Perfeito. Né? Só que dentro dessa empresa tem as pessoas que trabalham lá também, né? Que vão ter acesso a esse dado, né? Então essas pessoas, elas têm que ser informadas sobre essa LGPD, que existe essa lei, né? Que tem um compliance, que tem um cuidado com essas informações, que ela não pode ser retirada de dentro da empresa, né? Então a LGPD, assim, em termos simples, né, ela é a segurança de dados pessoais, dados de pessoas físicas, endereço, nome, CPF, né? LGPD especificamente para pessoa física, né? Só que a SCI, desde muito tempo, desde quando nasceu, vamos dizer assim, 1991, sempre teve muito cuidado com isso, né? Então a gente, né, aqui internamente, a SCI, no contrato que é feito com os nossos clientes, Sim. a gente já bota cláusulas de confidencialidade do CNPJ que a gente emite nota fiscal, das informações da pessoa jurídica que a gente tem aqui dentro, né? E também dentro do nosso sistema é implementado a LGPD, dentro do único, dentro do novo visual, dentro do visual, né? Aí é uma questão de implementação de criptografia de dados, vamos dizer assim, né? Certo. Que aí já é outra coisa, né? Aí já vamos para uma outra área, LGPD, gestão dos dados. É conseguir cuidar desses dados, informar as pessoas que estão envolvidas no processo, que esses dados são cautelosos, que não podem ser disponibilizados, fazer uma conscientização das pessoas que estão na empresa, fazer avaliações, perguntas, né? As pessoas têm que responder o questionário, tem que ter tópicos, informações, né? Então é isso que a LGPD traz, né? Certo. Essa segurança, né? Informando as pessoas, você tem que ter segurança com os dados. Tá? É evitar que esses dados sejam utilizados indevidamente, né? Ele tem uma finalidade para ser utilizado, então tem que ser cumprido rigorosamente essa finalidade. Certo. Então, esse é o... Nesse intuito mesmo. O que a gente vai fazer agora? Eu vou lançar... O desafio está lançado, né? 40 likes. Então, o que a gente precisa? Né, pessoal? A gente precisa que vocês vão lá no nosso YouTube, onde a gente está transmitindo. A gente está transmitindo isso aqui pelo YouTube. Chay, a gente está transmitindo isso aqui pelo Spotify. A gente está transmitindo isso aqui pelo Instagram nesse momento, tá, Matheus? Olha só. Ao vivaço. Então, eu preciso que vocês vão lá, deem esse like, fortaleçam a parceria com a SCI Sistemas. Galera que está nos assistindo, que ainda não nos segue, aqui embaixo tá passando as redes sociais da SCI. Ó, o Matheus faz certinho, Matheus, faz certinho ali. Olha, ó, bem certinho, ó. Olha, ó, o canal da SCI lá no Telegram, no YouTube, no Spotify também, parte de Facebook. Sigam o Wellington Marçal e o Everton Marçal lá nas redes sociais, para que a gente possa, vocês possam estar conhecendo, trocando uma ideia com eles e tal, e vendo como é que é o dia a dia hoje aqui na SCI, porque eles postam muita coisa referente à parte da SCI Sistemas, beleza? Fica a dica para vocês, pra gente alcançar esses 40 likes aí, porque eu quero comer cuca da Chay e do Lion, entendeu? Não, com certeza. Eu preciso Vamos lá, disso, pessoal, beleza? vamos compartilhar, vamos curtir bastante aí, bota o dedo ali no curtir e vamos para cima. Vamos dar-lhe, beleza? Seguimos então. Bora. Legal. Pessoal, eu fiquei com uma dúvida. Matheus. Entendi ali realmente a parte do LGPD e foi até apontada a parte de CPF, endereço, né, o nome da pessoa, mas quais que seriam realmente todos os dados pessoais e quais que seriam realmente as atribuições disso na legislação? Vou deixar com a minha advogada aqui. Minha advogada responde por mim, tá ligado?
É bom isso, hein? Não se compromete, tá ótimo. Então, a lei ela é bem específica nesse quesito, né? A gente trabalha com duas possibilidades de dados. A gente vai falar dado pessoal comum, para ficar um pouco mais compreensível, e dado pessoal sensível. Tá, mas o que é o quê e por que tem essa diferença? Dado pessoal comum é tudo aquilo que identifica uma pessoa. Então, vai ser exatamente o que o Lion falou. Nome, RG, CPF, endereço, e-mail, todas essas informações que a gente tem de fácil acesso. Dado pessoal sensível é o que traz maior identificação para essa pessoa e que pode gerar uma discriminação. Então, o que vai ser? Orientação sexual, origem racial, convicção religiosa, então tudo, dados biométricos, dados genéticos. Então, o pessoal da área da saúde, eles têm acesso a muitos dados pessoais sensíveis. Então, a gente precisa ter realmente um cuidado maior. E a legislação é isso que ela distingue. Eu preciso ter cuidado com os dados pessoais sensíveis, mas eu tenho um cuidado redobrado com os dados, na verdade, eu tenho um cuidado com os dados pessoais comum, mas eu tenho um cuidado redobrado com os dados pessoais sensíveis. E nessa trajetória, nesse projeto de adequação à LGPD, a gente precisa saber todos esses dados que circulam dentro de uma empresa e dentro de um escritório. Então, todo o projeto de adequação, ele norteia esses dois tipos de dados. Trazendo um pouco para a parte contábil, no caso, os contadores que estão nos assistindo ali, né? Existem aquela questão assim, eu vou admitir alguém, eu vou demitir alguém, no caso, e existem dados pessoais que a gente coleta ali, no caso, né? Qual que é o cuidado que o contador precisa ter nessas questões? Porque, como o Lion explicou aqui para a gente, referente à parte de LGPD, são dados pessoais, né? Então, mas eu estou fazendo uma admissão, eu estou fazendo uma demissão, e eu tenho esses dados desses caras, desses funcionários, né? Qual que é o cuidado que eu preciso ter, assim, nesse intuito? O principal cuidado, assim, o contador, especificamente, né? Aí, hashtag fica a dica, né? Dica de vida. Hashtag fica a dica, né? Você tem que assistir uma apresentação do nosso sistema, o sistema de LGPD, né? O LGPD 10, que a gente explica isso com mais profundidade, né? E o principal, né? Assim, o que eu diria assim para você começar a fazer para ontem é conscientizar seus colaboradores, tá? Porque exatamente, o dado do sistema ele pode ser extraído por PDF, por CSV, né? E o funcionário que está fazendo a folha de pagamento, ele tem acesso ao dado, né? Se tem um funcionário contratado, ele está com acesso a esses dados, ele está com acesso ao sistema. Essa pessoa que foi contratada, ela tem que assinar um termo de LGPD, né? Ela tem que ser conscientizada, ela tem que responder a uma avaliação, e isso tudo fica registrado dentro do nosso sistema. Que legal. Quando que foi feita a avaliação, reciclagem de avaliação, roupa, mapa de dados. Então, tem uma série de informações que ficam lá registradas para que o contador consiga fazer a gestão disso. Que ele consiga ver assim, já foi aplicada uma avaliação. Se acaso a NPD vai lá no escritório dele, né, e diga, o que tu tem de LGPD implementado? Ele vai mostrar uma planilha de Excel? Como é que ele vai comprovar registro, data, horário? A planilha pode ser adulterada, né? Em qualquer momento, Sim. Né? Tem um sistema que controla isso, né? E assim, gente, né? Pode ser que hoje ainda não tenha multas, né? E tudo mais, mas vocês podem... Tem multa, Chay? Tem multas, né? Mas assim, elas não estão sendo aplicadas ainda, né? Poucos casos ainda, né? Tem poucos casos. Na verdade, a gente entra também aqui numa esfera porque tem alguns órgãos que podem fiscalizar, né? Então, o órgão oficial do governo, ele aplicou algumas multas em grandes empresas. No entanto, as pessoas ainda não sabem que o PROCON pode fiscalizar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, inclusive, o PROCON, no ano passado, foi o órgão que mais multou empresas. O PROCON? O PROCON. Caramba. Nossa, interessante. É isso aí. Verdade. Então, assim, a fiscalização ainda não é intensa, né? Não é intensa. Ela não é intensa. Mas você pode ter certeza que a gente vai chegar lá. E o quanto antes tu estiver preparado, o risco de multa é menor. Entendeu? Certo. Então, é basicamente isso. Esse é o negócio. Você que é contador, você que tem uma contabilidade, que faz folha de pagamento em grande quantidade, principalmente, né? Que tem ali dados sensíveis. Cara, a gente de pessoas, tem, né, Lion? A gente tem aí contadores que fazem 2.000, 3.000, 10 mil, 15 mil folhas na mão mês aí, no de caso. uma contabilidade com
20 pessoas num departamento pessoal processando folha de pagamento com acesso a CPF. Imagina a dor de cabeça referente a LGPD com isso, cara. Nome, salário do colaborador, qual que é o cargo que ele ocupa, um monte de coisas na mão de várias pessoas que não têm o mínimo de instrução sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é um perigo, assim, tem que botar assim, um alerta, sabe? Como se botasse bem um vermelhão assim, bem grande em cima do sistema. E aí, quanto ao nosso sistema, né, quanto ao único, o novo visual e o visual para as pessoas que estão nos assistindo, o sistema já tem as implementações de criptografia, né? Então, vamos lá, falando de algumas coisas que a SEI já fez aí. Sim. Quando um cliente ele envia um backup para nós, esse backup é anonimizado. O que é anonimização? Quando uma pessoa do nosso suporte pega o teu backup, ela não vê o CPF do colaborador, ela não vê o nome do colaborador, ela não vê o endereço do colaborador. Então a SEI já fez a parte dela, né? Vocês que são contadores aí, vocês não precisam se preocupar quando passa uma base de informações para nós. Certo. A gente não acessa as informações acessíveis. A gente já deixou tudo regularizado, tudo certinho já. Exatamente. Legal. Nos sistemas já tem isso. A gente tem várias criptografias de banco de dados, né? Então uma pessoa hoje, se pegar teu banco de dados, ela não consegue abrir ele. É muito difícil, quase impossível, né? Porque tem uma criptografia extremamente complexa ali de quebrar, né? Tem como criptografar até as informações dentro do banco, a gente criptografa o backup e tem como criptografar a informação lá dentro do banco de dados também, as tabelas, as informações, todas criptografadas. A gente tem um módulo para isso, porque foi uma exigência de um cliente que tinha um compliance muito forte, né? Então, referente aos sistemas, os clientes não precisam se preocupar. A preocupação deles é a gestão, é um passo antes, né? É uma coisa antes. Certo. Que é o dado que está lá dentro da contabilidade. Show de bola. Perfeito. Até uma dúvida em relação a isso. Por exemplo, hoje tem o backup todo criptografado, né? Isso se aplicaria a uma obrigação de armazenamento da contabilidade, certo? Isso se torna realmente uma obrigação. Mas além desse armazenamento, também a parte de exclusões, qual que seria realmente essas obrigações da contabilidade em si hoje? Isso, lembra que eu falei aqui um pouquinho antes sobre a finalidade? Então, quando eu tenho acesso àquele dado pessoal, eu tenho acesso a ele porque eu tenho uma finalidade para cumprir com ele. Então, quando acaba essa finalidade, então, eu tenho ali, vou fazer a demissão desse funcionário, né? Então, cessou teoricamente a minha finalidade com ele. Então, nesse momento, eu tenho aquele prazo, né? Os prazos ali para manter esses documentos, mas passou o prazo, é o momento de exclusão desse dado pessoal. Então, tem que ficar super atento quanto a essa questão. Atingir a finalidade de acesso daquele dado pessoal, eu excluo. Só que a contabilidade, as empresas, de um modo geral, elas precisam ter políticas bem claras quanto a essa questão de acesso e exclusão desses dados pessoais. Então, ela acaba tendo que ter uma política interna ali, né, para ter acesso a esse dado pessoal, falando como eles são armazenados e como eles são excluídos também, né? Então, essa parte é bem importante que a contabilidade, né, o escritório, ele tenha esse programa de adequação à LGPD e que isso tudo esteja monitorado facilmente para que acabou minha finalidade, acabou meu prazo de guarda desses documentos, pronto, vou excluir. Então, essa é a ideia, né? Por isso que a gente tem que mapear todos esses dados pessoais dentro da empresa, saber quem são as pessoas que têm acesso, né? E ir limitando esse acesso também de cada funcionário. Show de bola. Tem uma pergunta do Júnior Magno aqui, vou lançar na tela e vou falar para vocês, tá? Ele falou o seguinte, que ele esteve em uma academia e a recepcionista estava com pelo menos 3 habilitações em cima do balcão de atendimento. Aí vem a dúvida dele, né? Nesse caso, essa empresa não está adequada à LGPD? Uau, Antônio! Mandou bem! Excelente pergunta. Muito boa pergunta. Essa é a pergunta do Antônio, Júnior Magno. E aí, o que vocês dizem sobre isso? Tu queres falar tecnicamente ou posso dar a minha opinião? Pode falar dos dois, eu falar. Um fala tecnicamente, o outro vem já com... assim, do meu ponto de vista, né, a pessoa ter as habilitações em cima para fazer registro dessas habilitações, sendo que são pessoas que vão se vincular à academia ou algo assim. Não academia do SESI, né, Lion? Todo dia de manhã, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, estamos lá. Correndo lá, aqui, ó. Isso aí. Não é um problema, né? Porque a pessoa precisa fazer o registro. O que tem que ter ali, né? Aí já é uma questão de fluxo, né? A pessoa que está atendendo, ela tem que pegar aquela habilitação, fazer o registro, e as pessoas que estão do lado têm que manter o espaço para não ver o dado dessa pessoa, né? Mas, assim,
A responsabilidade da academia começa quando esses dados são inseridos lá no sistema. Quando eles estão lá dentro do sistema, né? Esse registro na hora ali que está acontecendo, né? É o primeiro ponto de contato, né? Então, para mim, não seria um problema, desde que houvesse esse espaço, de que tivesse esse ambiente controlado ali para que uma pessoa não veja informação de outra, né? Aí é com a Chay. Tecnicamente, agora a Chayne... Então, a gente sempre usa uma palavra no direito que é depende. Tudo depende, né? Pode ver, em toda legislação vai ter, não pode isso e aquilo, salvo... Parará. Então, depende, tá? Realmente possivelmente essa recepcionista ela não teve um treinamento adequado, ou talvez ali a dinâmica, né, da recepção não esteja favorecendo ela, o que vai de encontro exatamente com o que o Lai falou. Sim. É o trabalho dela, é a função dela, ela tem que fazer aquilo ali e colocar dentro do sistema. No entanto, tem que ter algumas práticas aí de segurança. Essa habilitação, esses documentos, eles não podiam estar ali expostos para todos os participantes ali, as pessoas que entram na academia. Então, provavelmente ela devia ter realizado isso de outra maneira, tá? Eu vou contar um caso aqui bem específico, de um hotel que ele fazia ali a recepção dos hóspedes e ficavam os documentos ali em cima da mesa. Expostos só que ali, no caso. Tinha um mezanino, então quem estava no mezanino conseguia ver todos esses documentos. Certo. Né? Então, quando fizeram o projeto de adequação desse hotel, eles tiveram que mudar a recepção de local para que realmente não ficasse tão exposto, porque ali eles tinham muitos dados, tinha todos os documentos dos hóspedes, tinha forma de pagamento, às vezes até ali acesso a cartão de crédito. Então, eles mudaram a recepção de local para que não ficasse tão exposto por conta ali do mezanino. Então, essa é uma prática que a gente chama de segurança que deveria acontecer também dentro da academia. Lembrando que as academias, assim como as farmácias, porque está um bafafá agora sobre as farmácias, elas estão passando também por esse processo de adequação. Então, eles estão tendo que mudar algumas práticas nesses locais para que realmente exista essa conscientização, essa segurança, essas práticas de segurança, né, para realmente não ficar tão exposto a esses dados de clientes, de hóspedes, e enfim. Nesse caso, assim, ó, eu como cliente, né, eu tenho como pedir a exclusão dos meus dados nesses locais? Tipo, tá lá cadastrado, tenho a questão referente que eu passei um final de semana num hotel, algo do tipo, frequentei a academia lá e tal, e os meus dados estão lá. Eu, como cliente, posso solicitar, tipo, a exclusão disso? Existe a possibilidade? Pode sim. Pode. O artigo 18 da LGPD fala sobre isso, né? Sobre a exclusão dos dados. Qualquer um pode pedir exclusão dos dados. E agora a gente vai trazer isso para a nossa realidade. A realidade de um contador, né? Vamos imaginar. Show de bola. O contador está lá no escritório, chega um cliente e diz, tô saindo do teu escritório, eu quero que você faça a exclusão da minha empresa de todos os dados do colaborador que estão aí dentro. O cliente vai lá dentro do nosso sistema, cadastra as empresas, seleciona a empresa e exclui ela. Nesse momento, o sistema registra a data, o horário, o momento que foi feita a exclusão e os dados são descartados. Isso pode ser consultado através do nosso log. O log já serve como um protocolo eletrônico, né? Sim, e assim para confirmar que foi feito aquela exclusão conforme solicitado pelo cliente. É extremamente importante mesmo documentar essa solicitação e a ação tomada, porque é de fato uma exigência da legislação, da NPD, que é o órgão fiscalizador, então precisa ter essa ação documentada de exclusão. Show de bola. Eu sou cliente SEI, eu estou escutando vocês aqui, beleza? Estou lá no meu escritório. Lion, como é que eu faço para conhecer o sistema LGPD? Você pode entrar no nosso site, né? www.lgpd10.com.br. Lá vai ter o pedido de demonstração, é só fazer o pedido de demonstração, né? E se vocês quiserem também, eu vou deixar aqui o WhatsApp, né? O 47988017218. Só mandar uma mensagem lá, quero conhecer a LGPD para mim. Tem Instagram também, pode chamar a gente no Instagram, tem LinkedIn, a gente também tem em todos os canais. Todos os canais, exatamente. É só fazer um pedido de demonstração. Quem faz a apresentação é a Chay. Isso, vai falar diretamente com ela, então. Vai falar diretamente com a advogada. Isso. Tem advogado aqui. Exatamente. Dessa forma. E assim, é legal porque a demonstração da Chay, ela vai um pouco mais além do que só sistema, sabe? Ela fala para vocês o que é um dado sensível, né? Como fazer gestão, porque a gente tem experiência aqui com implementações que já foram feitas, né? Então a gente já sabe mais ou menos
vamos dizer assim, a gente vai dar o norte, né? Por onde começar, o que fazer e qual que é o resultado que vai sair, né? O sistema basicamente isso, né? Você entra com os dados, ele processa os dados e ele sai esses dados em forma de relatórios, que aí tem o roupa, né? O mapa de dados, enfim. Tem uma série de informações ali dentro que vão ser extraídas para vocês apresentarem uma eventual fiscalização ou até mesmo para fins de registro. Show de bola. Perfeito. Eu tenho até uma dúvida, pessoal. Ali na respeito de, até entrando nessa parte de gestão em si, né? A gestão do time, gestão dos dados, surgiu uma dúvida. Como que um gestor ele pode garantir que a equipe dele esteja ciente das práticas ali em relação à proteção de dados? Fazendo treinamentos regulares. Então, é de fato uma obrigação da empresa fazer treinamentos regulares com todos os colaboradores. Mas a Chay, o que ele vai falar? É falar o básico, falar o óbvio, né? Os cuidados que a gente precisa ter ali. Bloquear. Isso eu sempre faço lá no comercial, hein? Às vezes alguém sai da mesa e deixa lá a tela aberta. Eu vou lá e Windows L. vou lá e bloqueio aquela tela de acesso. Tipo assim, o Elton, né? O Elton sempre deixa a tela dele aberta, exposta lá, para todo mundo ver. Abertão. Isso, é o Spotify dele, daí a conversa com algum cliente, né? Então, tipo assim, tem que tomar todo cuidado. Daí a Chay que tá ali do lado, ela vai lá e puff, né? Exato, bem isso. Então, é uma obrigação realmente da empresa fazer essa conscientização, tá? E isso é legal porque dentro do nosso sistema, a gente tem uma aba ali, uma parte, né, um tópico, que ele vai te auxiliar a conduzir esse sistema, a conduzir esse treinamento. Eu preciso saber o dia, o horário, quem ministrou, os participantes, os colaboradores. Então, toda vez que entra um novo colaborador, eu preciso ministrar esse treinamento com ele. Isso é uma obrigação, de fato, tá? Inclusive, a NPD também exige que isso esteja sempre atualizado, né? Então, a parte boa é que o nosso sistema, ele permite que vocês façam esse acompanhamento, né? Semestral, anual, dos treinamentos e saber quais colaboradores estão participando, estão ativos e até porque isso... Né, já indo para uma outra esfera, um pouquinho trabalhista, né? Quando acontece algum erro ali, a gente consegue também ir conversar com aquele colaborador e realmente demonstrar para ele a necessidade disso e tudo mais. Show de bola. O pessoal do marketing já colocou ali, no caso, no nosso podcast, aqui no chat, né? Colocou tanto o Instagram da LGPD 10, tá? Quanto aqui também o site do LGPD 10, para você conhecer o nosso site e também solicitar uma demonstração para que a Chayne faça essa demonstração para você e você conheça o sistema em si. Cara, pelo que eu vi aqui, tá? O pessoal tá comentando, o Bernardo que resolveu o problema aqui, ó. Ele mandou aqui, ó. Deixa que eu resolvo os likes. Beleza? Ele falou, deixa para mim. Ele botou no peito assim, ó. Deixa para mim, ele puxou. Daí, ó, resolvido. Alô, Cacau. Então, ele falou que tá resolvido, Cacau. Só que daí a gente tem aqui a Brenda, né? A Brenda, ela tá diretaça ali. Ela falou o seguinte: uhul, top, ansiosa pela cuquinha de hoje à tarde. Sextou. Então, hoje à tarde teremos cuquinha. Bateu os 40 likes. Era 40 ou era 30? Não lembro agora. 40. Era 40. Deu quantos likes, Marcinho? Vê se o Marcinho consegue ver lá quantos likes deu. Marcinho, dá pra ver aí também? Não dá pra ver aqui. Tem na parte de cima, não tem ali? Não tem, gato. Não dá pra ver, não. Vamos ver. LGPD sem mistérios. O Antônio falou o seguinte: Chay, é a tubaroa da lei. Como é que faz lá, ó? Tubaroa. Como é que é? Tubaroa da lei. O advogado Paloma. Advogado Paloma. O Antônio. Como é que ninguém me faz? Tubaroa. É perfeito, cara. Show de bola. Não sei como é que ele faz, cara. É muito bom. 42 likes aí, Lion. Tá devendo. Meu, vamos tirar dinheiro da mão do Lion, cara. Vão tirar dinheiro da mão do Lion, cara. Meu Deus, cara. A gente subir um pouquinho. Não, já foi. Beleza? Aqui, beleza. O Yuri mandou bom dia. O Jackson falou que bateu 41. Batemos 42 agora. Show de bola. Que massa. E assim, pra gente ir pra última pergunta, no caso, último questionamento, né? Quais são as consequências disso tudo, né? A questão referente a eu não me adequar a isso, a LGPD. Bem sérias. Existem valores? Existem. Vai mexer no meu bolso? Bastante. Tem umas multas aí pesadas que já rolaram, né? Sério? Eu sempre falo que, né, tem a multa, né? Então, uma das consequências de não estar cumprindo a legislação é uma multa de 2% do faturamento da empresa. Certo. No entanto, todo mundo fica, a multa, né? A gente dá aquele jeitinho brasileiro, vamos pagar a multa, vai comprometer um pouco a saúde financeira do escritório, mas a gente vai pagar a multa. Mas o problema maior
são as sanções administrativas. Eita. E daí complica. Uhum. O que é a sanção administrativa? Eles podem suspender a atividade, alguma atividade específica do escritório, eles podem suspender até mesmo a atividade do escritório por um determinado período, de forma parcial ou total. Então, além de pagar a multa, você fica sem trabalhar também. Olha só, Uau. eu não sabia disso. Caramba, então, que pesado. às Aham. vezes, É perigoso? é bem Aham, perigoso. total. Então, é o que eu sempre falo para os nossos clientes, né? Uhum. Pode ser, eu sei que todo mundo sabe que é um processo realmente burocrático, ele vai dar um Uhum. pouquinho de trabalho no começo, Sim. mas depois de feito, né, ainda mais utilizando o nosso software, você consegue manter essa atualização de forma tranquila. E é extremamente importante começar, porque a partir do momento que você começou, deu start no projeto, já demonstra que você tem boa fé e está realmente buscando essa adequação. Então, quando vem uma fiscalização, eles vão falar, opa, Uhum. a pessoa está realmente com boa fé, ela está fazendo no tempo dela, ok. Então, esse processo aí, né, administrativo que acaba abrindo de fiscalização, ele vai ser um pouco mais tranquilo, eles vão dar um período para vocês regularizarem algumas situações. Agora, a empresa que não começou, que não fez nada, não tem nada, nem foi atrás, aí a conversa muda. Sim. Então, tudo isso muda, e daí é onde começam todas essas complicações de multa, de Sim. sanções administrativas, né? Caramba. Então, é bem complicado mesmo. Sim. Então, a gente já teve uma empresa de pequeno porte que ela foi multada e ela teve as portas fechadas porque ela ia ficar quase um ano sem poder trabalhar. Então, não tinha por que ela manter, né, a empresa aberta. Então, ela fechou as portas e pagou a multa, fechou as portas e acabou Seguiu o a negócio vida. dela. Entendi, Coisa, entendi. Cara, fica a dica para o contador que está nos ouvindo, né? Então, se você quiser conhecer um pouco mais, quiser entender um pouco mais sobre a LGPD, a gente vai estar aqui para poder apresentar o sistema em si, você ver as funcionalidades, vai conversar com a Chayne, né, com a nossa advogada aqui, você vai poder entender o quanto isso é importante, né, para o seu escritório, para vocês estarem, né, para as empresas estarem legalizadas referente a isso, para não ter nenhum tipo de transtorno, não sofrer nenhuma sanção como a Chayne nos trouxe aqui. Tá certo? Exatamente, né? Não perde tempo. Vocês viram que nós estamos com especialistas aqui, né, pessoal? É verdade. Então vocês vão estar muito bem acompanhados, né? Isso é bem muito assistidos aí. Bem assistidos, Tá certo? Exatamente. Pessoal, é isso? É isso. Beleza? Quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigado Sensacional, por terem pessoal. vindo aqui, né? Nessa sexta-feira, dia 7 Sexta linda. de fevereiro, ia falar setembro. Nossa, eu tô há 6 meses pra Março. frente. É março. Ah, estamos em março já. Sexta-feira. Sexta-feira é uma hora de saudade. Vocês estão com um S de Churrasco. churrasco, cerveja. Churrasco. Cerveja. Tô mal. Tá mal mesmo, né, gato? Meu co-host tá mal, mas vai sobreviver, tá? Beleza? Obrigado pela participação de vocês. É importantíssimo esse bate-papo, essa troca de ideias. A gente poder informar o nosso cliente o quanto isso é importante e é necessário dentro do escritório para as empresas estarem estabelecidas, conhecendo a LGPD. Tá certo? A gente encerra hoje o nosso podcast aqui, tá certo, pessoal? Mas na segunda a gente vai estar aqui 8h15 da manhã, então, por favor, esteja comigo aqui na segunda-feira, 8h15 da manhã, vai estar a galera do Fiscal, a Ellen e também a Zuma participando aqui com a gente, tá certo? Você pode ver esse podcast, né, mais tarde também, pode contribuir compartilhando ele com outros setores para entender e passando para o seu gestor. Olha isso aqui como é importante, a gente podia conhecer esse sistema para que vocês possam entender, compreender o quanto isso é importante, tá certo? Bom final de semana, uma ótima sexta-feira, beijão no coração de vocês, até segunda-feira, grande abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal.